Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Tivemos aí um probleminha técnico, né? Queda na internet. Voltamos então e eu vou, como eu não sei o horário aí que nós paramos, recomeço aí o nosso Morning Call de hoje, dia 14 de dezembro de 2021. Obrigado por você que nos acompanha. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, o índice Ibovespa ontem aí, na maior parte do dia, acabou se mantendo em cenário positivo, mas infelizmente ao final do dia cedeu aí às pressões internacionais e acabou aí fechando com leve queda, assim como aconteceu aí com a maioria dos mercados aí a nível global. Ontem aí os principais pontos aí que pesaram em relação às quedas globais foi a nova variante Omicron aí da Covid-19, onde nós tivemos aí no Reino Unido a primeira morte de alguém que tinha a nova cepa, o que acaba gerando uma preocupação, visto que essa cepa ela é mais contagiosa que as demais. Um estudo preliminar também aponta aí talvez uma certa ineficiência das vacinas atuais contra a variante Omicron, o que obviamente também gera uma preocupação maior e por ser muito recente termos pouca notícia e pouco estudo em torno da variante Omicron, infelizmente nós também temos essa dificuldade aí de prever alguns movimentos e qualquer oscilação, qualquer notícia acaba mexendo com o mercado também. Além, obviamente, da variante Omicron, ontem nós tivemos aí os investidores a nível global preocupados, ansiosos aí com a reunião do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, né, onde o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, vai decidir aí os próximos passos em relação aí a estímulos econômicos e também a retomada aí na alta dos juros. O presidente norte-americano Jerome Powell e outros diretores já sinalizaram em alguns momentos que provavelmente deve iniciar aí um processo de aceleração na retirada de estímulos lá nos Estados Unidos e com isso também acelerar o processo aí de alta na taxa de juros, o que acaba obviamente aí preocupando, né, visto que inicialmente aí se imaginava um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos somente para final de 2022, início de 2023. Na Ásia, nós também temos uma notícia positiva vinda do dia de ontem, com uma retomada aí das indústrias na China e maior consumo aí principalmente de commodities, né, como é o caso do minério de ferro, que acabou subindo no dia de ontem e valorizando também empresas como a Vale e outras mineradoras aí que acabam sendo favorecidas aí por conta do minério de ferro da commodity. Na Europa tivemos aí manutenção das taxas de juros aí e a ideia de manter a liquidez por parte do Banco Central Europeu, mas diversos bancos centrais ainda têm reuniões e discussões sobre taxa de juros, o que pode trazer mudança também nas próximas semanas. E aqui no Brasil, nós temos aí a preocupação com a alta da inflação, que veio um pouco menor aí por conta de alguns descontos da Black Friday também no mês de novembro. PEC dos precatórios, que continua no radar dos investidores e basicamente aí é um dos principais pontos da política para analisarmos nos próximos dias, o orçamento secreto e a crise hídrica que, apesar de não tão falada, continua no radar dos investidores. E agora a gente pode olhar um pouquinho aí para números de forma geral e olhar o que aconteceu no mercado aí no dia de ontem. Ontem, então, tivemos o índice Ibovespa caindo 0,35%, caindo aí um pouco menos do que os mercados globais, e chegando aí aos 107.383 pontos. Ontem tivemos aí alguns momentos em que o índice Bovespa voltou aí à casa dos 109 mil pontos. Já se fala também algumas casas em uma retomada do índice no próximo ano, mas obviamente temos uma grande volatilidade e muita especulação ainda, então vale a pena sempre ficar de olho em tudo aquilo que acontece no mercado diariamente.
O dólar também voltou a disparar, subindo 0,99% e chegando aí a R$ 5,67. As bolsas norte-americanas, Nasdaq, bolsa de tecnologia, caiu 1,39%, fechando a 15.413 pontos. Índice S&P 500 caiu 0,91% a 4.669 pontos e Dow Jones caiu 0,89%, chegando aí a 35.650 pontos. Na Europa, o cenário não foi muito diferente dos Estados Unidos, alta no euro de 0,88%, o euro chegando aí a R$ 6,40. E as bolsas, tivemos aí o DAX na Alemanha fechando num 0 a 0 praticamente, lateralização negativa de 0,01%. A 15.621 pontos, o CAC na França caiu 0,70 a 6.942 pontos, e no Reino Unido a queda foi de 0,83% a 7.231 pontos. China e Japão, as bolsas asiáticas haviam fechado em terreno positivo no dia de ontem, né? Com retomada e crescimento aí, principalmente das empresas de tecnologia no Japão. A China aí fechou com alta de 0,67% a 15.212 pontos e o Japão com alta de 0,71% a 28.640 pontos. Olhamos também aí para a abertura desses mercados e fechamento no dia de hoje. Olhamos aí no finalzinho do nosso bate-papo aqui, Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Cenário de cripto, continuamos aí com forte queda nas criptomoedas, né? As principais dela, o Bitcoin e o Ethereum, ontem fechando em queda, Bitcoin queda de 7,61% e o Ethereum uma queda de 9,55%. Por ser um ativo aí, de maior volatilidade e ainda muita discussão sobre regulação aí das criptomoedas, nós temos um movimento bem grande ainda acontecendo aí de volatilidade para esses mercados. Bitcoin no mês de novembro aí alcançou máximas históricas e a partir disso aí caiu cerca de 30%, né? Então, mostrando essa grande volatilidade que tem aí no mercado de criptoativos, de criptomoedas de forma geral. Petróleo futuro também, que tem oscilado bastante aí nos últimos dias por conta aí da indefinição entre oferta e demanda, né? Temos a realidade aí da OPEP+, aumentando aí a partir de janeiro a quantidade, a produção de petróleo e o receio aí dos produtores de petróleo em relação à nova cepa aí que pode causar aí mais medidas de distanciamento, né, e restrição, como acontece na Europa hoje, e automaticamente reduz o consumo aí de petróleo, fazendo com que haja essa oscilação no preço. Fechamento de petróleo futuro aí para final do mês de dezembro, aí, o Brent é de $74,31, enquanto o barril do WTI fechou aí a cotação ontem a $71. Olhando um pouquinho para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele ontem aí fechou com alta de 8,67%, chegando a 20,31 pontos. Lembrando, né, o índice VIX mede a volatilidade, o risco no mercado de renda variável, e acima dos 20 pontos sempre começa a se tornar mais difícil prever os próximos passos também do índice VIX. Metais futuro, tivemos o ouro ontem fechando a $1.785,50 a onça, alumínio futuro fechando a $2.657 e o ferro refinado aí sendo negociado a $108,51, perspectiva para fechamento de dezembro de 2021. Fechamento do Ibovespa, ontem tivemos aí as ações de Hapvida e Notre Dame Intermédica aí liderando as principais altas. Hapvida HAPV3 subindo 5,98% a R$ 11,87. Notre Dame Intermédica aí subindo 5,33% a R$ 67,15. Vale 3 subindo 3,37% a R$ 78,20. BRAP 4 subindo 3,10% e chegando aí a R$ 55,19, as ações aí de Bradespar. Elet 6, né, as ações aí de Eletrobras subindo 3% a R$ 35,76, as principais altas do índice Bovespa no dia de ontem.
Já as principais baixas aí ficaram por conta de COGN3, Cogna 3 caindo 7,24% a R$ 2,69, mesmo aí em um momento aí de Investment Day, né, onde a Cogna aí mostrando seus próximos passos aí para os investidores, ainda assim tivemos forte queda, apesar de alguns números positivos apresentados aí pela companhia no dia de ontem. BPAN 4, Banco Pan, também ontem caiu forte 7,05% num movimento de correção e pressionado aí pelas bolsas internacionais. Esse receio de inflação acaba pesando principalmente com empresas de tecnologia e as empresas chamadas de small caps, né, que elas têm aí um menor crescimento, como é o caso também de Banco Pan. Cash 3, que é Melius, ontem caiu 4,42% a R$ 3,68. O Gol 4 caindo ontem 3,70% a R$ 18,49. E EZTC3, EZTEC caindo 3,11% a R$ 20,90. Esse foi o fechamento das principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Para hoje, nós temos aí na agenda de indicadores alguns pontos que vale a pena ficar de olho. Ata do Copom, né, após a reunião da semana passada. Costumamos dizer no mercado financeiro que mais importante do que a decisão do Copom é a ata divulgada na semana seguinte, onde nós temos aí os desdobramentos, o que foi discutido, o que foi avaliado e a perspectiva de próximos passos. Então, hoje, na divulgação da ata do Copom. Hoje também tem o indicador de crescimento do setor de serviços, que sempre ressaltamos aqui que ele sofreu bastante durante a pandemia, então é importante também ficar de olho nesse desdobramento aí e nesse resultado do setor de serviços. Já olhando aí para o exterior, alguns indicadores para ficar de olho: a variação de empregos no Reino Unido, e o número aí de desempregados aí veio bem abaixo do que era a expectativa, trazendo um pouco mais de ânimo nesse sentido de retomada econômica também. Hoje nós temos também a divulgação de investimento direto na China, produção industrial na zona do euro, também mostrando a questão da retomada econômica, índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. Então essa preocupação, sempre ressaltamos aqui que o preço aí que vai para o produtor, o preço do atacado, ele acaba sendo repassado posteriormente aí para o varejo, para o consumidor em geral, então podemos também ter um peso no futuro em relação à inflação. E hoje também nós temos a produção industrial e as vendas no varejo lá na China, que são divulgadas à noite, então também vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Dentre os aspectos que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, principalmente no âmbito político, hoje nós temos aí a volta das discussões e da votação aí da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. A princípio, os deputados defendem limitar o pagamento aí da PEC até 2036, ao invés daquilo que foi aprovado lá no Senado, que era para ser revisto então o pagamento dos precatórios em 2026. E isso deve gerar aí bastante discussão no dia de hoje, podendo movimentar o mercado. Lembrando que a PEC ela garante aí espaço no orçamento, principalmente para o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, né? E além disso aí tem toda essa discussão com o olhar aí do longo prazo e dessa dívida, que esse passivo que o governo acaba criando para o longo prazo. Então devemos ter uma discussão bem grande entre Câmara e Senado para desdobramento aí desses votos aí e dessas diferenças na PEC dos precatórios. O orçamento de 2022 deve ser votado aí somente na próxima semana. Também alguns impasses em relação aí à decisão de alguns parlamentares e muita discussão em relação a esse orçamento, que deve voltar então à tônica somente na próxima semana. Lembrando aí, agora temos pouco tempo até o início do recesso parlamentar, na verdade, e isso mexe aí também com essa necessidade de celeridade, de acelerar as votações e as discussões aí que estão na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, pediu urgência aí na pauta, né, na votação dos jogos de azar. Existe um projeto aí, uma discussão aí para legalização aí dos jogos de azar, com o objetivo do governo arrecadar, né, porque através disso ele teria aí a arrecadação de impostos, e ao mesmo tempo aí que o governo tenta
acelerar aí através do Arthur Lira essa votação, a bancada evangélica na Câmara pressiona para derrubar isso da pauta, visando aí não ter então esse tipo de regulamentação de jogos de azar. Isso também pode movimentar o mercado aí no dia de hoje, vale a pena ficar de olho. Em meio também a uma semana mais agitada, como eu já falei, os parlamentares governistas ontem boicotaram aí uma sessão, uma não, várias sessões aí que estavam previstas por conta aí do atraso no pagamento das emendas de relator. Lembrando, as emendas de relator que estão em discussão também, né, para ser discutido e aprovado também aí no STF, né, no plenário do STF. Ele já foi aprovado aí pela ministra Rosa Weber, que permitiu novamente aí o pagamento aí das emendas de relator, mas olhando aí então a base aliada do governo aí boicotando votações, principalmente porque ainda não receberam. Então mostra realmente como, infelizmente, como aconteceram em diversos outros governos, as emendas de relator são utilizadas aí como um orçamento secreto do governo aí para conseguir pautar e aprovar algumas das suas propostas. E o STF, a ministra Rosa Weber, principalmente, ela arquivou a investigação contra o presidente do Banco Central, Campos Neto, por insider trading, né? Lembrando aquela discussão lá que a própria PGR inicialmente pediu investigação sobre Campos Neto e outros banqueiros, após a divulgação lá da Pandora Papers, né, onde o presidente do Banco Central, o ministro Paulo Guedes também estavam ali relatados como proprietários de offshore lá no exterior. E aí algumas pessoas falaram que poderia ter algum tipo de conflito de interesse e houve então investigação nesse sentido aí, e até o momento então arquivado a partir de agora aí pela ministra Rosa Weber do STF. Isso tudo aí pode movimentar o mercado no âmbito político no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para a questão de economia, uma ansiedade aí toma conta do mundo, né? Principalmente aí por conta da reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, que já falávamos na abertura do nosso Morning Call. A maior oscilação vem justamente por conta aí da decisão que pode ser tomada de acelerar aí o processo de retirada de estímulos, e talvez já a partir do mês de março ou abril de 2022 os Estados Unidos começarem um processo aí de aumento na taxa de juros para conter a inflação que até pouco tempo atrás era vista aí pelo presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, como transitória, e agora aí já não é mais vista dessa forma. O governo e também o Banco Central trabalham aí para reduzir o consumo da população lá nos Estados Unidos. Ainda nessa mesma pegada, o Banco Central Europeu está aí no processo também de avaliar se a inflação na Europa é transitória, né? O mesmo processo aí que os Estados Unidos fizeram recentemente, e essas decisões aí podem movimentar aí o mercado e principalmente as decisões sobre política monetária na Europa. Inicialmente, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, já há algumas semanas disse que não existe nenhum estudo e nenhuma perspectiva de aumento na taxa de juros antes do final de 2022, mas uma mudança em relação a essa perspectiva de que a inflação não é transitória e aí uma necessidade talvez de reduzir o consumo podem vir a mexer com essa política aí do Banco Central Europeu, e isso afetar obviamente aí muitos mercados. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E a agência de risco Moody's avalia aí que a melhora na condição do crédito na América Latina para o próximo ano ela é evidente, né? Tivemos aí um momento agora com forte alta na taxa básica de juros, o que movimentou muito aí, inclusive contratos que foram feitos aí com taxa pós-fixada, trazendo um risco maior também de calote, né? Por parte de alguns desses créditos, principalmente créditos para empresas. Falamos ontem, inclusive, do Pronamp, que aumentou os custos e também acaba gerando um risco de calote, mas a agência Moody's acredita, então, numa melhora da condição e também uma redução aí desse risco, né, de crédito de forma geral a partir do próximo ano. E falando em próximo ano, a Caixa Econômica Federal também anunciou aí que ela prevê um crescimento aí de crédito para o setor imobiliário de pelo menos um crescimento de 15%
para o ano de 2022 também. Então, as instituições acreditando nesse reaquecimento da economia brasileira, mesmo em meio aí a movimentos mais céticos, né, como o próprio Boletim Focus, que acredita aí num crescimento aí na casa de 0,50% para o próximo ano em relação ao PIB, mais um crescimento aí que poderia diversos desses setores auxiliarem aí na retomada da economia brasileira. E a B3, a Bolsa Brasileira, busca aí ampliar alguns testes em relação a margens de garantia, né? Principalmente para garantir a liquidez de mini contratos, né? O pessoal que trabalha aí, que opera aí com o mercado de derivativos, os mini contratos principalmente, sempre é necessário aí uma margem de garantia. Nesse ano aí, no ano passado, vimos aí um aumento muito grande de inadimplentes junto à B3, porque as margens foram utilizadas e a pessoa não tinha recursos aí para fazer o pagamento, tendo que zerar suas posições e em alguns casos ainda ficar com saldo negativo, e com isso a B3 agora, com ampliação também do número de CPFs na Bolsa Brasileira, ela busca então ampliar esses testes para garantir essa liquidez aí dos mini contratos. Então aguardamos que tudo isso pode movimentar o mercado aí no dia de hoje e durante essa semana. Olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, ações e BDRs, né, da Pfizer aqui no Brasil, daí os BDRs dispararam com a notícia aí de que a Pfizer aí pretende adquirir a Arena Pharmaceuticals, um laboratório norte-americano, e a ideia aí, que já foi aprovado pelo conselho das duas empresas, segundo notícias, é que a Pfizer compraria aí as ações da Arena e por $100 cada ação, comprando todas as ações disponíveis no mercado. Isso obviamente pode mexer com o preço aí dessas ações e diversas outras ações de empresas aí do mercado de saúde, né? Esse mercado aí que existe é um pouco mais recente quando olhamos aí para nível Brasil, mas com muita oportunidade e também muita especulação de crescimento para o próximo ano, sempre reforçando que isso não é recomendação de compra, nem recomendação de venda, apenas trazendo aí notícias que podem mexer com o mercado. E a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, a Cosan, que inclusive foi, né, está no processo aí de desestatização e privatização, que foi aprovado em meados desse ano, julho, agosto aí desse ano, foi aprovado o processo ali de privatização e desestatização da empresa. Agora eles anunciaram aí o pedido de IPO, de oferta inicial de ações, e dentro do processo de desestatização e privatização está aí para o próximo ano aí as ações da companhia serem vendidas então em mercado de bolsa de valores. Lembrando o marco do saneamento, e toda a votação do marco do saneamento tem mexido bastante com esse setor, inclusive com empresas estatais, como é o caso da Sanepar no Paraná, tendo risco aí de perder alguns contratos, visto que o marco do saneamento aí não permite renovação de contratos aí sem licitação. Nesse momento também temos algumas licitações rolando na região norte do Brasil, e isso tudo aí também mexe bastante com esse setor, vale a pena ficar de olho nesse sentido. Continuando e olhando aí para alguns outros setores, né? A Heineken, principal concorrente aqui no Brasil da Ambev, estava num processo aí de ampliação dos seus investimentos, com a construção aí de um centro de logística no Rio de Janeiro, como já falávamos aqui, uma nova fábrica também em Minas Gerais. Essa nova fábrica em alguns momentos foi embargada a obra, pois ela fica muito próxima aí do fóssil mais antigo encontrado na América Latina. A Heineken conseguiu em um certo momento aí voltar a continuidade aí da obra, né, embargar aí a decisão de suspender a obra, mas agora aí para evitar aí um risco de imagem maior e outros problemas, ela desistiu então dessa fábrica em Minas Gerais, próximo desse fóssil aí que foi encontrado, e no ano de 2022 a ideia é ampliar os investimentos na fábrica que já existe no Paraná, e depois disso, para 2023, olhar um novo espaço aí, talvez ainda em Minas Gerais ou em outro local, para a construção da fábrica da companhia. Então isso tudo movimenta esse mercado
também. E o governo publica hoje a medida provisória de socorro às empresas do setor elétrico, outro setor aí que deve ter bastante movimentação nos próximos dias. Lembrando, né, o próprio Ministério de Minas e Energia divulgou que mesmo a bandeira de escassez sendo cobrada, as despesas aí de distribuição e principalmente as despesas com as termoelétricas não eram cobertas aí com o valor cobrado na bandeira 2 e na bandeira de escassez, como foi cobrado aí nos últimos meses, não era o suficiente. Então o governo aí preparou medidas aí de socorro, crédito aí para o setor elétrico, para justamente aí manter aí essas empresas. Isso também movimenta o mercado aí nas próximas semanas. E as lojas americanas continuam estudando aí a possibilidade de abrir capital na bolsa norte-americana. Então também essa é uma notícia que mexe com o setor das varejistas e mexe também aí com essa mudança que pode acontecer aí em relação a lojas americanas, esse setor aí que vem sofrendo bastante aí por conta do aumento aí da inflação e da perda do poder de compra aí dos brasileiros, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. 6h24 da manhã já, tivemos aí, como falamos no início, um probleminha técnico, né? Iniciamos a transmissão e caiu a internet, voltamos e por isso o nosso atraso aí um pouco além do que é o normal do nosso Morning Call. Olhando já para abertura e fechamento de mercado, nós temos as bolsas asiáticas fechadas. Na China, que ontem nós vimos aí as ações das empresas de tecnologia da China e do Japão e uma retomada da indústria favorecer a alta da bolsa chinesa. Hoje a bolsa chinesa cai 0,5% a 15.136 pontos. Cenário semelhante acontece aí com a bolsa japonesa, a bolsa Nikkei no Japão fechou aí com uma queda um pouquinho mais acentuada de 0,73%, também seguindo o mesmo caminho. E hoje nós temos aí novamente um dia de bastante oscilação. As bolsas europeias começaram aí o dia, a grande maioria delas aí operando entre perdas e ganhos. Nesse momento, 6h25, elas operam aí em alta, mas ainda sem um sentido definido, pois temos muitos indicadores no dia de hoje e muitas discussões que podem mexer com o mercado. Nesse momento, o DAX na Alemanha sobe 0,32%, o CAC na França sobe 0,45% e no Reino Unido a alta é de 0,60%. O pré-market dos Estados Unidos também tem oscilado bastante desde as primeiras horas, operando em alguns momentos entre perdas e ganhos, mas nesse momento também operando aí o pré-market no cenário positivo, com o índice Dow Jones subindo 0,30, o índice S&P 500 subindo 0,25 e Nasdaq subindo 0,14% nesse momento às 6h26 da manhã. Obviamente o mercado é soberano, muitas coisas acontecendo no dia de hoje. Hoje inicia aí a reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, decisão somente amanhã, mas isso tudo mexe com o mercado e principalmente alguns indicadores e algumas discussões aí também referente aí aos próximos passos da política monetária na Europa podem mexer com o mercado. Por aqui o índice Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais. Lembrando, ontem tivemos um forte rally aí com o índice numa tendência de alta, perdendo ela somente no fim do dia. Podemos então potencializar alguns resultados, mas discussões como a PEC dos precatórios e outras votações internas também podem mexer e trazer um descolamento aí em relação ao mercado internacional. Por isso que amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para bater um papo aí sobre tudo que aconteceu no dia de hoje e dar aí um panorama das principais movimentações do mercado financeiro no dia de amanhã e no restante da semana. Obrigado pela sua companhia, não esqueça e deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo e amanhã nós nos vemos novamente. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.